Você, amigo do esporte que nos acompanha em todo o estado de Rondônia, começando a partir de agora pela sua Rede TV, nesse sabadão, né, rapaz, o pós-natal, começando o nosso programa Tá na Rede. Hoje um programa Tá na Rede especial. Hoje nós vamos falar com um dos treinadores ou com o treinador mais vitorioso do estado de Rondônia nos últimos anos. Vai ser o nosso entrevistado aqui hoje. A gente vai bater um papo, falar um pouquinho da história dele, falar um pouquinho sobre a última conquista dele, que foi com a equipe do Porto Velho Esporte Clube sendo campeão estadual em 2020. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Tá na Rede, programa especial, o professor Thiago Batisocco. Nos últimos 5 anos, ele esteve em 5 finais de campeonato estadual e conquistando o título, algumas vezes vice-campeão, mas na maioria delas também conquistando o título, um dos treinadores, como eu falei agora há pouco, mais vitoriosos na atualidade do estado de Rondônia. Professor, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Cláudio, prazer é meu. Espero que tenha passado um feliz Natal, você e toda a família. Estamos aqui felizes, né, por mais um ano de trabalho, mais um ano que conseguimos mais uma conquista em nossa carreira. Professor, a gente não tem um roteiro aqui porque nós vamos falar um pouquinho de tudo e vamos misturar, e eu acho que é assim que é interessante. O senhor falou de mais um ano. Que avaliação é feita desse ano de 2020? Um ano atípico, um ano diferente, né? Não só para o Thiago Batisocco, mas para todo mundo, todos os brasileiros, de uma forma internacional também. Fomos pegos de surpresa com essa pandemia. Estarmos no início do ano na equipe do Vilenense, onde disputamos a Copa do Brasil, estarmos líder do Grupo B, no comando da equipe do Vilenense, mas infelizmente, né, veio essa pandemia e tudo parou. Mas teve o lado positivo, que recebi o convite de vir para o Porto Velho Esporte Clube, onde conseguimos nos sagrar campeões. Mas foi um ano de desafio, né? Tanto o desafio profissional como o desafio em casa também, o desafio familiar contra essa tão desastrosa pandemia. Professor, o senhor citou o Vilenense, para a gente voltar a falar do Porto Velho e falar de um pouquinho da sua história. O Vilenense, na Copa do Brasil, você esperava de repente uma equipe passar, essa equipe não passou. De repente, campeonato estadual líder e você é demitido. O que deu errado na equipe do Vilenense ou não deu errado? Era isso mesmo? Olha, o Vilenense é uma equipe nova, né? Onde o grande desafio é a questão de gestão. Na primeira passagem em 2019, nós tivemos bastante trabalho para gerir o grupo, para gerir a equipe, mas com o apoio dos jogadores mais experientes, a gente conseguiu o objetivo e fomos campeões, né? Esse ano de 2020, eu acho que com o título algumas pessoas achavam que já estavam super preparadas para gerir o futebol e isso nos trouxe um pouco de dificuldade. Na Copa do Brasil mesmo nós havíamos um planejamento e depois foi mudado esse planejamento. Fomos para o jogo contra o Boa Esporte um pouco desmotivado mediante as coisas que aconteceram pré-jogo. Mas mesmo assim os jogadores fizeram uma boa partida, nós conseguimos o empate, né? Fazia 2, 3 anos que o Rondônia só perdia, conseguimos o empate, mas infelizmente o resultado do empate favorecia a equipe do Boa Esporte. Ficamos fora, levantamos a cabeça, continuamos no estadual, éramos líder do campeonato. Quando houve uma tentativa de influenciar no meu trabalho dentro de campo, né? Escalar o time. Essa é a palavra mais encontrada. E nessa carreira minha, que eu já faz 13 anos, eu não aceitei. E o presidente, com o direito dele, me chamou para a gente fazer um acerto, fui demitido. Mas as coisas encaminham, né? São para o sucesso. Graças a Deus, a gente imediatamente já tive o convite do Porto Velho. Vim para o Porto Velho e nessa mesma competição que saí do Vilenense líder, vim para o Porto Velho e a gente conseguiu o título. Professor, o senhor falou que faz 13 anos que iniciou a carreira? 13 anos já. Eu comecei em 2007 no Ji-Paraná Futebol Clube, né? Quando eu era fisioterapeuta da equipe e surgiu a oportunidade de dirigir a equipe profissional. Eu lembro que o pessoal comentava assim, pô, ele é fisioterapeuta, ele não é treinador.
Teve isso? O pessoal não, né? Era muito o Ronald e o Domingos Júnior, né? Eles... nesse mesmo estúdio aqui, eles falavam bastante besteira, né? E massacravam o Thiago Batizotto, mas é natural da imprensa ter esses lapsos aí. Eu acho que hoje eles medem as palavras para poder falar, porque, por exemplo, o nosso comentarista aí, ele disputou uma final. Eu já disputei 6, pô. Né? 5 consecutivas. Então, eu acho que contra números, hoje não tem mais esses argumentos. Sim. Mas eu utilizei essas críticas como combustível, como motivação. E hoje, graças a Deus, completei 13 anos de carreira. Temos alguns títulos, tanto no profissional como no sub-20. Participações em competições nacionais representando Rondônia. Representando e não sendo envergonhado. Tá, muito pelo contrário. 2007, então, de Paraná. Eu estou tentando lembrar que ano que foi o Rolim. Primeiro semestre de 2007 no de Paraná e o segundo semestre foi para o Rolim de Moura. Aonde consegui o meu primeiro acesso, o Rolim de Moura, para a segunda divisão. Para a primeira divisão. Para a primeira divisão. Porque o senhor também tem uns feitos que eu vou falar para ti, né? É verdade. Né? Mas eu lembro, e o que mudou do Thiago Batizotto? Porque a gente, naquela época lá em Rolim de Moura, eu trabalhava na Rádio Clube e a gente acompanhava e viajava junto com o time. O que mudou em relação àquele seu jeito de trabalhar, do seu jeito de pensar o futebol? Eu lembro que em 2008 tu queria ir para Cacoal. Eu falei, professor, esquece Cacoal, não é para ti Cacoal, Cacoal vai te queimar. Mas não é... É porque você estava começando e a cobrança é muito grande. O time não tinha condições de te entregar, de repente, para você fazer um grande trabalho. E o que, em relação a isso, o que mudou? Que avaliação você faz daquele início, principalmente naquele de Paraná e Rolim de Moura? Olha, eu acho que eu fui... Qual foi a importância daquele um privilegiado, né? Em começar na maior equipe do estado, que é o de Paraná. Mas a cobrança era muito grande, né? E não estava preparado para aquilo. Então, tive muita dificuldade, tive algumas derrotas dolorosas, mas todas as oportunidades que surgem nunca vão ser quando está tudo bem, vai ser quando está tudo mal. Aí tem oportunidade, principalmente para quem não tem experiência. O que mudou? A questão da maturidade, a gente vai amadurecendo, entendendo um pouco mais do processo que é o futebol. A questão do conhecimento, fui em busca de conhecimento, de fazer cursos. E a rodagem, né? Com o tempo, cada ano você vai tendo novos aprendizados, novas posturas em questão de gestão, em questão tática. Eu acho que a gente deu um up muito grande. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus, família e principalmente atletas. A gente aprende muito com o jogador. O jogador tem muita coisa que pode ensinar para os treinadores mais jovens. Digamos, uma troca de conhecimento, né? Aí nós estamos falando de 2007, de Paraná, Cacoal. E depois, de Paraná e Rolim. Depois de Paraná e Rolim, você foi para onde? Você ficou em São Paulo, interior de São Paulo? 2008 eu estive no de Paraná, primeiro como diretor de futebol, depois eu assumi a equipe na segunda divisão. Naquele ano subiu o Espigão do Oeste e Shalom. 2009 eu fui eu voltei pro Rolim de Moura durante a competição. Tinha que ganhar 3 jogos para classificar e torcer para o Espigão perder. A gente conseguiu classificar para a semifinal em 2009. E perdeu pro VEC 2 grandes jogos. Eu lembro. Aí em 2010 eu fui Em 2009 teve um grande feito também, né? No segundo semestre a gente conseguiu acesso com o Cruzeiro. O insubível Cruzeiro. Eu acho que é o maior título que o senhor tem. Foi subir o Cruzeiro. Subir o Cruzeiro. Acho que esse é o maior título de todos. Ali, e uma segunda divisão que nós tínhamos de Paraná, Cacoal, Cruzeiro e Motoclube. E Motoclube. E o Motoclube com o Josinaldo, com um time estruturado, legal pra caramba. É verdade. E a gente conseguiu deixar o de Paraná e o Cacoal pra trás e subiu o Cruzeiro. Eu acho assim, que o senhor pode colocar com o maior título, o insubível, porque era considerado o pior time da história. O senhor tem até alguma história bacana sobre isso, né? Eu não sabia, né, Cláudio? Quando eu cheguei no Cruzeiro, depois de ter se apresentado tudo, falaram assim, se perder os 3 próximos jogos, vai entrar pro Guinness como o pior time do mundo. Eu falei, como assim? Pior do que o Ibis. Eu falei, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Perdemos o primeiro, perdemos o segundo, o terceiro era contra o Cacoal, no Luizão. Aí foi quando a gente ganhou, rapaz. 2-1, gol do Darcy, se eu não me engano, e do Mike Paulista. E aí foi um dos dias que eu vi o Loló mais feliz na vida dele.
Mas foi legal. 2009 a gente conseguiu esse acesso. 2010 foi a minha primeira ida para o Espigão do Oeste. A gente chegou à semifinal, perdeu do VEC a semifinal. 2011 a gente foi campeão. O VEC é uma pedra no... O VEC sempre foi difícil de jogar. Eu lembro que alguns Rolim de Moura sempre ficava nas semifinais, pegava o VEC. Aí tu pegou o Espigão, VEC de novo nas semifinais. Foi 2 anos seguidos o VEC te tirando. Difícil, mas a gente foi coroado, eu fui coroado, né? A gente perdeu 2009, 2010, mas 2010 eu fui contratado pelo VEC para disputar a Copa do Brasil. Foi minha primeira Copa do Brasil, no início de 2011, montei o time em 2011 do VEC. Só que aí a gente perdeu do Avaí a Copa do Brasil, eu fui pro Espigão novamente. Aí a gente foi campeão no Espigão em 2011. Lá em Ariquemes. Na decisão por pênalti, né? Contra o Ariquemes. Isso, o Ariquemes com o Timaço, com o Cezinha, né? Sim. O Robert, artilheiro na época. E no primeiro semestre de 2011, a gente foi campeão no Espigão. E no segundo semestre, a gente foi campeão invicto da segunda divisão no Ji-Paraná. Né? Foi uma situação legal, que foi o primeiro treinador e único até hoje a ganhar as 2 divisões no mesmo ano. Deixa eu só falar rapidinho aqui da Bela Casa Pisos e Revestimentos, é isso, o meu diretor que está na tela? Bela Casa Pisos e Revestimentos, para você que está construindo, para você que está reformando, tem que dar uma passadinha na Bela Casa Pisos e Revestimentos, você encontra porcelanatos, tá? Para vários tamanhos de pisos também, tá pessoal? Gabinetes, tudo para o acabamento da sua obra com a Bela Casa Pisos e Revestimentos. Veja o recado na tela. Bela Casa, Pisos e Revestimentos, Avenida Jatuarana, próximo ao Colégio João Bento. A Zona Sul agora tem Bela Casa. Pisos, revestimentos e porcelanatos à pronta entrega com o menor preço da cidade. São pisos de vários modelos e tamanhos, gabinetes a partir de R$ 149,99. E o menor preço em portas e janelas de alumínio. E toda a linha de louça sanitária da marca Deca. Bela Casa, Pisos e Revestimentos, Avenida Jatuarana, próximo ao Colégio João Bento. WhatsApp 981220460. Bela Casa, Pisos e Revestimentos. O professor Tiago, a gente falava sobre o Ji-Paraná, que você foi campeão primeira divisão com o Espigão, depois na sequência campeão com o Ji-Paraná. Tu tem alguma decepção assim em relação ao Ji-Paraná, não conseguir emplacar? Porque já deram carta branca para você montar um time em Ji-Paraná, e você montou um mega time e aquele time não deu certo. Há sim uma certa, eu preciso fazer um grande trabalho, ser campeão da primeira divisão com o Ji-Paraná. Cláudio, o legal é assim, ó. Quando você monta um time e dá tudo certo, aquela euforia inicial, e depois parece que cai no esquecimento. Agora, quando você monta e não dá certo, parece que eterniza aquilo lá. Sim. Eu fui campeão em 2011 da segunda divisão do Ji-Paraná de forma invicta. Depois eu montei todo o time do Ji-Paraná em 2012. Eu lembro. E o time foi campeão. Eu saí durante o campeonato? Saí. Mas o time foi campeão. Eu contratei, eu montei tudo, jogaram do jeito que eu jogava, né? E o time foi campeão. E ninguém lembra disso. As pessoas querem lembrar de quando não deu certo. Mas isso faz parte do futebol, né? Eu sempre torci para o Ji-Paraná, desde a minha adolescência, quando eu ia no Veracruz ver o Ji-Paraná jogar. Tenho um carinho, tenho um respeito. Só que o torcedor lembra muito dos momentos que não deram certo. Mas, por exemplo, 2016, eu cheguei no Ji-Paraná, um time sem recurso, um time que treinava só à noite, 3 ou 4 jogadores de fora, o restante prata da casa. A gente chegou na final. Em 2016 a gente chegou na final do segundo turno e nós perdemos no tapetão para o Genos, né? Porque a gente, com 2 minutos o Júnior Cabeça entrou, no final do jogo estava 2-0 para nós. Se soubéssemos, nem precisava colocar o jogador. E aí a gente perdeu no tapetão. Então, o Ji-Paraná 2016, um time caseiro, a gente conseguiu chegar a uma grande final. Então ninguém lembra de 2012, ninguém lembra de 2016, lembra de 2018 como que não deu certo. Que deram carta branca e acabou. Mas o senhor tem vontade de voltar no Ji-Paraná, montar um time para ser campeão? Que, pelo que eu percebo, o senhor fala assim com muito entusiasmo do Ji-Paraná, com muito amor pelo Ji-Paraná. É legal o Ji-Paraná porque a gente viveu, quando era adolescente, em Veracruz. Eu entrei lá pelo fundo, sujar a perna de lama naquele brejo para ver Dudu jogar, né? Júlio César, goleiro lá de Cacoal, jogava no Ji-Paraná. Juliano César, atacante. Alceu, Juliano. Eu era fã muito do Quarentinha, Lindomar,
Pablo Loirão, o Wendel Canhoto. Eu era fã desses caras, pô. O Zé Carioca. O Zé Carioca jogou no Ji-Paraná e foi campeão no Ji-Paraná, foi campeão no União Cacoalense. Entendeu? O Leivinha. Eu comecei minha vida vendo esses caras jogar. Então, assim, eu tenho um sonho. Eu sempre disse para todos que eu tenho um sonho de conseguir o primeiro título da história do Ji-Paraná dentro do Biancão, dentro da cidade. Que o Ji-Paraná nunca foi campeão. Nunca foi campeão da cidade. Então, esse é um sonho. É difícil esse sonho? Muito difícil. Mas, quem sabe um dia. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial e após o intervalo comercial nós continuamos esse papo. Vamos falar também dos cursos que o senhor foi fazer para se aperfeiçoar e tudo mais. Rapidinho, já estamos de volta.